Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos discutir a aplicação de redes neurais artificiais em sistemas de controle. Bom, em sistema de controle, em malha fechada, nós temos um controlador que é aplicado em uma planta. Essa planta ela é modelada aí através da sua função de transferência. Na saída da planta existe o valor que nós queremos controlar. Essa saída então é realimentada e comparada com uma referência, se obtém o erro e se aplica no controlador, certo? Então, essa é a aplicação mais clássica aí de sistemas de controle. Uma aplicação das redes neurais são em plantas que são muito complexas ou não lineares, certo? Nesses casos nós podemos ter alguma dificuldade no projeto do controlador. Então, uma forma de transformar uma planta não linear em um sistema linear é aplicar nessa planta a sua função inversa. Essa função inversa pode ser modelada por uma rede neural artificial do tipo MLP. Dessa forma, aplicando essa função inversa na planta, eu obtenho uma nova planta. E o meu controlador vai enxergar essa planta como tendo uma função de transferência unitária, o que vai facilitar em muito o projeto aí do meu controlador. Para obter essa função inversa, basta que eu utilize um conjunto de dados, ou seja, eu pego a minha planta, aplico um sinal de entrada, vou obter um sinal de saída. Certo? Para obter a função inversa, eu preciso treinar a minha planta, onde a entrada da rede é a saída da planta, e a saída da rede desejada é a entrada da planta. Então, se eu aplicar o treinamento da minha rede neural com esses dados, ou seja, na entrada a saída da planta e na saída os dados da entrada da planta, eu vou fazer um modelo inverso da minha planta. Aplico o processo de treinamento que nós discutimos no vídeo anterior. No final do processo, a minha planta então vai estar modelando a função inversa da minha planta. Aplicando então o controlador mais a minha MLP que está fazendo a função inversa, o meu controle vai enxergar a planta como tendo um ganho unitário. Posso então dimensionar os ganhos aí do controlador de maneira mais fácil. Bom, uma outra aplicação aí então da rede neural, certo? Seria no controle em si. Ou seja, desenvolver um controlador que seja uma rede neural. Então, nesse caso, eu vou ter minha referência sendo aplicada na rede neural, eu vou ter a saída da minha planta aplicada na rede neural. Com base nessas informações, eu vou ter então o meu sinal de controle que vai ser aplicado na rede. O problema nesse caso é como eu obtenho os dados de treinamento, porque a princípio você não sabe qual que é o melhor sinal para ser aplicado na planta quando eu tiver um dado à entrada e um dado erro. Bom, uma saída para isto é pegar um controle que já existe, certo? E que eventualmente ele utilize mais dados e tentar obter os dados de mapeamento para o treinamento a partir desse controle. O problema, de certa forma, é que a tua máxima performance da rede vai ser a performance desse controlador, porque você está mapeando esse controlador. Vamos pegar um exemplo aqui, que é o controle de fluxo de potência de um gerador de indução duplamente alimentado. Então, nessa aplicação, eu preciso controlar a tensão que é aplicada no circuito do rotor para controlar o fluxo de potência no estator. Uma aplicação para gerador é muito aplicada em geradores eólicos. Vamos tentar ver essa abordagem, então, para ver como poder projetar ou obter aí os dados de treinamento da rede. Então, nesse caso, para controlar aí a potência do estator, tanto ativa quanto reativa, eu preciso estar lendo aí a tensão e corrente do estator. Baseado nesses dados, eu posso então estimar quais são as correntes que eu preciso aplicar no rotor, tanto aí a minha referência quanto o valor lido da corrente do rotor. Obtenho os erros aí da minha corrente de eixo, direto e quadratura, aplico em PI, aplico em PIs
vou ter as tensões que eu preciso aplicar no rotor, certo? Então, se eu dimensionar de forma corretamente esses PIs, eu posso ajustar esses PIs para diferentes faixas de funcionamento, ou seja, o valor do ganho proporcional integral, ele pode estar ajustado dependendo aí da velocidade que o sistema está trabalhando e dependendo da faixa de ganhos. Então, ou seja, seria um PI adaptativo que eu estaria modelando aí na minha rede. Deixa esse sistema funcionar, obtenho aí os dados que eu preciso, né, da tensão que eu preciso aplicar na minha planta. Então, a minha MLP vai calcular as tensões que eu tenho que aplicar no rotor, baseado aí na referência de potência e nos valores atuais da potência, e também na velocidade do rotor. Com esses dados, a minha rede MLP, então, é capaz de calcular a tensão que tem que ser aplicada no circuito rotor. Então, a minha rede, ela tem aí como entrada a potência reativa e a potência ativa, o erro da potência ativa e reativa e a velocidade. Essa rede foi projetada aí com 5 neurônios na camada intermediária, e na camada de saída eu tenho a tensão de eixo direto e de quadratura do rotor. Para obter os dados de treinamento, foi aplicado uma série aí de degraus nas potências, tanto ativa quanto reativa, e também foi variada a velocidade para velocidades abaixo e acima da velocidade síncrona. A maior parte dos dados para o treinamento foi sempre em torno da transição, certo? Que isso é mais importante aí do que o valor estabilizado. É claro que também foi pego dados estabilizados, mas se concentrou-se mais nas transições, quando eu tinha uma variação de potência aí. Aqui nós temos o resultado. Então, eu tenho dado de simulação da minha rede funcionando, e também aqui dados experimentais, mostrando que isso aqui também funciona na prática, certo? Então, aqui foi aplicado um perfil de variação de potência diferente do que foi aplicado no treinamento, e mesmo assim a nossa rede foi capaz de generalizar e controlar corretamente as tensões do rotor para controlar a potência do estator, tanto ativa quanto reativa. Uma outra abordagem um pouco mais complexa seria aplicar algoritmos genéticos para treinar nossa rede. Uma vez que nós não temos aí os dados de entrada e saída, eu posso evoluir os pesos da rede para obter um melhor resultado. Essa é uma estratégia interessante porque você não está modelando um controle que já existe. Você está desenvolvendo o controle da tua rede neural a partir do zero. Então, nesse modelo, nós temos o modelo DeFig, do gerador duplamente alimentado. Nós estamos lendo as potências ativas e reativas, as tensões do estator, as referências. Estamos, então, aplicando todas essas variáveis aí na entrada da nossa rede. O algoritmo genético vai ajustar os pesos de tal forma que ele minimize o erro na potência ativa e reativa, que é o que você quer controlar nesse tipo de gerador, certo? Então, aqui nós temos a topologia dessa rede que foi treinada, né, que foi evoluída pelo algoritmo genético. Como entrada, aqui nós temos mais entrada, né? Veja que temos 7 dados de entrada, a potência ativa e reativa, os respectivos erros dessas potências, a velocidade e também a tensão do estator, no instante atual e no instante anterior. A camada intermediária também tem mais neurônios, tem 10 neurônios aqui na camada intermediária, e novamente na saída, os 2 neurônios com as informações de tensão de eixo direto e de quadratura do rotor. Aqui novamente foi aplicado um perfil similar aí, né, de variação de potência ativa e reativa, além de se aplicar aí um fundamento de tensão, certo? Então essa rede foi treinada para, além de controlar o gerador em condições de funcionamento normal, também em condições de falha da rede. Novamente, aqui nós temos o perfil do controle, a referência e a leitura da potência, por um perfil diferente do que foi aplicado no treinamento.
nós podemos ver aqui dados de simulação e dados obtidos experimentalmente. E o resultado da rede aplicado para o afundamento de tensão, certo? Então, notem que quando tem um afundamento de tensão, a potência ativa ela é removida. Não tem sentido aplicar a potência ativa se eu tenho uma falha na rede. Mas, por um outro lado, é aplicado energia reativa. Isso ajusta na recuperação do sistema. Então, aqui nós temos, de novo, dados de simulação e dados experimentais para essa situação de falha na rede. Mostrando que o sistema que foi desenvolvido atendeu às expectativas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse terceiro vídeo sobre redes neurais e que ele seja útil em quem esteja interessado nesse estudo, certo? Até mais!